Queridos, depois do nosso casamento, eu e a Laís tivemos a oportunidade de passar alguns dias em Gramado e Canela, duas cidades do Rio Grande do Sul. E nesses dias que nós estávamos por ali, nós tivemos a oportunidade de visitar a Catedral de Pedra, que fica em Canela, onde a gente subiu uma escada bem grande, né? Até chegarmos no topo da torre, onde você tem uma vista da cidade inteira. Muito legal, muito bonito. Mas, apesar dessa paisagem tão bela que nós vimos, a cidade do alto da catedral, o que mais nos chamou a atenção naquela igreja estava dentro da igreja e não do lado de fora e não na torre. Nos chamou a atenção que ali havia 3 vitrais, um deles na frente, com o nome de Jesus Cristo, outro do lado esquerdo, dedicado ao Deus Pai, e outro do lado direito, dedicado ao Espírito Santo. Porém, tendo um vidro para cada pessoa da Trindade, um vitral para cada uma delas, né? Haviam incontáveis vitrais em homenagem à pessoa de Maria. E em cada um desses vitrais nós encontramos frases curtas, que inclusive eu anotei para falar aqui para vocês. Em um vitral estava escrito Mãe Castíssima, outro dizia Mãe Puríssima, outro Mãe Intacta, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Salvador, Mãe do Criador, Mãe Admirável, Mãe Amável, Mãe Imaculada, Mãe Venerável, Mãe Louvável e etc. E eu lembro que naquele momento, olhando para esses vitrais dentro dessa catedral, eu fui tomado de alguma tristeza por perceber tamanha idolatria e ver como Cristo foi esquecido, substituído e descentralizado no catolicismo. O lugar de Cristo no catolicismo foi entregue a Maria e a santos, pessoas que já morreram e que não têm poder nenhum para fazer nada a respeito de ninguém, segundo as Escrituras. E a cegueira espiritual é tanta que geralmente não se percebe que a própria Maria, mãe de Jesus, ela se referiu a Deus como meu Salvador, em Lucas capítulo 1, versículo 47, assumindo assim a sua condição de pecadora, merecedora da condenação e necessitada da graça de Deus, como todos os homens, como diz Romanos capítulo 3, todos pecaram e precisam da graça de Deus. Fora de Jesus não existe nenhum outro homem que não seja pecador, seja quem for, segundo a Escritura. Mas ali nós vimos, um vitral homenageava o Filho, outro homenageava o Pai e outro o Espírito Santo. Todos os outros eram homenagens a Maria. E essa situação me deixou ainda mais convicto a respeito do que nós estamos fazendo com relação à exposição do credo apostólico. Nós estamos promovendo a Trindade conforme a revelação das Escrituras, centralizando a Deus e não os homens, a pessoa e obra do Pai, a pessoa e obra do Filho Jesus Cristo e a pessoa e obra do Espírito Santo. E é por isso, ou melhor, e é isso que nós precisamos fazer de fato, como disse o apóstolo Paulo. Ele disse, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E o mesmo Paulo também disse, pois eu resolvi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A Bíblia inteira é sobre Cristo. O Antigo Testamento é sobre as sombras de um Cristo oculto. E o Novo Testamento é sobre a realidade do Cristo revelado. Tudo é sobre Cristo. E nada pode substituí-lo, nem ninguém.
E é por isso que nós vamos seguir com a exposição do Credo Apostólico. Nós estamos na parte central, que fala a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Até agora nós falamos sobre os seguintes trechos. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele nasceu da Virgem Maria e foi concebido por obra do Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O Renato pregou aqui na semana passada, subiu aos céus, e hoje eu estarei pregando o trecho. E está assentado à mão direita do Pai. Na semana que vem nós encerramos a segunda parte do Credo Apostólico com o trecho: Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Para pregarmos a respeito do estar sentado à direita de Deus Pai, eu peço que você abra a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 19. O texto diz: Depois de ter lhes falado, o Senhor foi elevado ao céu, pregação da semana passada, e assentou-se à direita de Deus. Vamos ler mais uma vez? Depois de ter lhes falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. O meu objetivo através deste sermão, irmãos, é mostrar que a posição de Jesus à direita de Deus diz respeito a três coisas: a sua exaltação, a sua intercessão por nós e, terceiro, ao seu sacrifício. Então, vamos entrar nesses pontos já. Em primeiro lugar, o fato de Jesus ter sentado à direita de Deus diz respeito à sua exaltação. Ainda antes que houvesse tempo, espaço e matéria, Jesus já existia eternamente em perfeita harmonia com o Pai e com o Espírito Santo. Ele estava presente na criação, como o Verbo que estava com Deus, como o Verbo que era Deus, e como aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas que existem. No entanto, esse Verbo, em determinado momento da história, ele entra na história. O Verbo se fez carne, diz João, e habitou entre nós. E é interessante que, se nós olharmos para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos perceber a descida de Jesus gradualmente. Olha só, sendo Deus em primeiro lugar, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele esvazia-se de si mesmo, assume a forma de servo, faz de si mesmo alguém semelhante aos homens, e achado em forma de homem, ele humilha a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não sei se você consegue perceber o quanto Cristo desceu aqui, porque sendo Deus, há um esvaziamento, e então ele se faz servo, e então ele se faz homem, e então ele é humilhado, e então ele é morto, e não qualquer morte, a morte mais humilhante, segundo o sistema do primeiro século, morte de cruz. Jesus, sendo Deus, ele está literalmente descendo. Jesus deixou a sua glória, ele veio a este mundo, ele encarnou no corpo humano, ele nasce numa manjedoura, ele foi uma criança. Você consegue imaginar? O Deus que criou todas as coisas, de repente ele está no corpo de uma criança, aprendendo a andar e aprendendo a falar com os seres humanos. Isso é um esvaziamento de Jesus. Ele teve necessidades humanas. Ele foi chamado Nazareno, e Nazaré era considerado um lugar muito ruim no primeiro século. Ele entra em Jerusalém, na sua grande entrada triunfal,
montado no jumentinho. Ele foi humilhado, ele foi morto, ele foi sepultado, ele desceu aos mortos. Porém, justamente por causa desse esvaziamento, após essa curva de humilhação, há também uma grande curva de exaltação da pessoa de Jesus. Porque o texto de Filipenses vai continuar dizendo que, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Cristo, ele não somente morre e desce aos mortos, mas ele ressuscita ao terceiro dia, ele vence a morte, ele se apresenta como ressurreto durante 40 dias, ele sobe aos céus, ele ascende aos céus, e agora ele se assenta à direita do Pai. E é por isso que quando o sumo sacerdote perguntou a Jesus: tu és o Cristo, o Filho bendito de Deus? Ele respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Cristo foi humilhado publicamente, mas haverá um dia em que a sua exaltação será contemplada por todas as pessoas. Todo olho verá, glorificado, vindo à direita do Deus Pai. Esse Cristo que nós vimos, esse Cristo que talvez você tenha assistido no filme Paixão de Cristo, sim, ele veio como cordeiro, mas ele ressuscita como um leão, e a segunda vinda de Cristo, ele não virá como cordeiro, ele de fato virá como um leão, que julgará com justiça os vivos e os mortos. Jesus já ocupa a posição de quem está à direita do Deus Pai, e ele espera pelo dia em que todos os seus inimigos serão colocados como estrado dos seus pés. E o que a gente pode aprender com a exaltação de Cristo? Em primeiro lugar, eu percebo aqui que há uma clara distinção da pessoa de Cristo, da pessoa do Pai. Como que eu posso sentar à direita do Pai sendo a mesma pessoa? Não, há uma distinção clara, excluindo então a possibilidade da crença unicista. A crença de que o Pai, o Filho e o Espírito são a mesma pessoa, mas um Deus que se manifesta de três maneiras. É isso que o unicismo crê. Mas não, a Bíblia deixa muito claro que há distinção entre três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito. Na criação, o Pai fala, cria através da palavra do Filho, e o Espírito voa. No batismo de Jesus, Jesus sai da água, o Espírito desce sobre ele como pomba e o Pai fala do céu. Há distinção clara entre as pessoas da Trindade. Há um só Deus, mas esse Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. No entanto, não há três deuses, mas sim três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas ainda assim há um só Deus, que é constituído por essa comunidade trina, Pai, Filho e Espírito. E o breve catecismo de Westminster, ele vai dizer: há três pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estas três são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com a exaltação de Jesus. Há um só Deus, mas Jesus é distinto do Pai. Há três pessoas na Trindade. Segunda aprendizagem que eu encontro na exaltação de Jesus: diferente da realidade deste mundo, no reino de Deus, o caminho para a exaltação é a humilhação. A verdade é que o coração humano, ele está sempre em busca de glória, ele está sempre em busca de ascensão, de exaltação. Mas geralmente nós queremos encontrar essas coisas sem passar pelo sofrimento. Lembra quando Tiago e João, eles colocam a mãe deles para pedir um lugar especial para Jesus no reino? Jesus está falando que era necessário que ele morresse, que ele sofresse.
E aí então o discurso de Jesus é interrompido pela mãe de João e de Tiago para dizer: Senhor, concede que no teu reino o João sente à sua direita e o Tiago à sua esquerda. Esse é o coração dos homens. Mas Jesus disse para eles: quem quer ser poderoso precisa aprender a ser servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba que antes de Jesus assumir a posição à direita de Deus, ele precisou assumir a sua posição na cruz, entre dois ladrões. Tiago e João não sabiam o que estavam pedindo. Concede que a gente fique um à direita e à sua esquerda. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Ele ia para a cruz, gente. 2 Timóteo 2,11 vai dizer: esta palavra é digna de crédito. Se sofrermos com ele também viveremos. Então a exaltação de Jesus vai mostrar que o caminho da exaltação é a humilhação, é descer e não subir. Outra aprendizagem da exaltação de Jesus: a vida cristã não é sobre fazer com que as pessoas sirvam meus interesses, mas é sobre abrir mão dos meus interesses pelos interesses dos outros, ou do reino, melhor dizendo. Filipenses 2,4 diz: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. A exemplo de Jesus, que ao invés de pensar em si mesmo, ele pensa em obedecer à vontade do Pai, e ele pensa em nos salvar da morte e da condenação. No reino de Deus, não há espaço para nós ficarmos pensando em nós mesmos. Nós precisamos pensar, na verdade, no reino dele. Tanto que Jesus, quando ele chama as pessoas, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se. No reino de Deus, o eu ele é anulado. No reino de Deus, a minha vontade não é importante. O que é importante é a vontade dele. É isso que verdadeiramente importa. Nós aprendemos então com Jesus a deixar o nosso interesse de lado, para podermos nos unir ao interesse do Pai, ao interesse do reino de Deus. E foi exatamente por isso que Jesus repreendeu Pedro nesse contexto mesmo. Porque Jesus está falando que era necessário que ele sofresse e morresse. E Pedro está falando: não, Senhor, para com esse papo de falar em morte. Deus me livre de falar desses negócios. Fala uma coisa mais positiva aí. E a resposta de Jesus para Pedro: arreda Satanás. Você não pensa nas coisas do reino de Deus, você está pensando nas coisas dos homens. E aí é onde ele chama os discípulos e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se. Gente, no reino de Deus, não é cada um por si, Deus por todos. No reino de Deus não é eu para mim mesmo, não é eu por mim, e ninguém tem nada a ver com isso. No reino de Deus, há um povo que ele comprou com o seu sangue, que chama-se igreja. Nós precisamos disso na nossa vida. Deus não te criou para viver sozinho. Deus não te criou para viver isolado. Ele nos deu a igreja como um presente maravilhoso. O que mais que a gente aprende aqui com a exaltação de Jesus? Cedo ou tarde, todas as pessoas que já existiram reconhecerão o senhorio de Cristo Jesus. A diferença é que os salvos em Jesus, eles reconhecerão o senhorio de Jesus durante a sua vida, enquanto os não salvos o reconhecerão já no estado de condenação eterna. Por isso hoje a mensagem do Evangelho chama a todos para vir a Cristo, em arrependimento e fé, para reconhecer o senhorio de Cristo e dobrar-se diante dele. Dá para dividir toda a humanidade em duas categorias: aqueles que vão se dobrar diante de Cristo nesta vida e aqueles que vão se dobrar depois, tarde demais, condenados eternamente. E por isso algumas perguntas são importantes. Você reconhece o senhorio de Cristo, que foi exaltado pelo Deus Pai? Essa confissão transformou a sua vida? Ou ela é apenas um discurso?
A sua vida demonstra evidências dessa confissão? Ou você continua sendo dominado pelos próprios pecados, vivendo para si mesmo, vivendo para a própria vontade? Se nós ainda estamos vivendo dessa forma, nós ainda precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é estático, ele transforma. Ele é como um pouquinho de fermento que, se misturado em grandes medidas de farinha, toma a farinha toda. Eu sou cristão, mas você não vê evidências, não vê transformação de caráter, não vê transformação de vida. Gente, muito mais do que dons espirituais, é o caráter de Cristo sendo produzido em nós pelo Espírito Santo. Evidência de salvação é transformação de caráter. Há pessoas que exercerão dons e no dia final Jesus vai olhar para elas e vai falar: eu não conheço. Mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Mas Senhor, eu era o cara que saía derrubando demônio. Jesus vai falar: eu não conheço você. A maior evidência da presença do Espírito na vida de uma pessoa é a mudança de caráter. Por fim, lembre-se, o lugar à direita do Pai não foi dado a nós. Não foi dado a Maria. Não foi dado a nenhum pastor, cantor ou estrela gospel. Esse lugar pertence exclusivamente ao Cristo, a Jesus Cristo. A exaltação de Jesus significa que o Pai o fez Senhor em Cristo. Por qual motivo muitas vezes nós o chamamos de Senhor e não fazemos o que Ele manda? Jesus mesmo disse isso em determinadas circunstâncias. Por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? A exaltação de Cristo implica que nós precisamos negar a nós mesmos, amá-lo acima de todas as coisas, desejar mais a vida eterna do que essa vida passageira. E a maior riqueza de quem serve esse Senhor é o próprio Senhor, e não qualquer coisa que Ele possa nos dar. Essa é a aplicação da exaltação de Cristo. Em segundo lugar, então, qual que é o primeiro? Eu falei, em primeiro lugar, o fato de Jesus ter sentado à direita de Deus diz respeito à sua exaltação. Em segundo lugar, agora, o fato de Jesus ter sentado à direita de Deus diz respeito à sua intercessão. Irmãos, ainda no Antigo Testamento, Isaías tinha profetizado. Ele disse o seguinte: ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E agora Jesus está à direita de Deus. E como quem está à direita de Deus, Jesus agora ele intercede pelos santos. Ele intercede pelos salvos, pelos escolhidos de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: ele pode salvar perfeitamente os que por meio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Romanos 8,34. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus, à direita de Deus, significa que ele foi exaltado, mas significa também que ele intercede pelos seus, ele intercede pelos salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Que consolo maravilhoso para todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. Nós sabemos que o próprio Cristo intercede por nós junto ao Pai e nos representa diante dele. Que consolo nós sabemos que ele nos declarou justos e nos imputou a justiça dele. Ele, e somente ele, pode nos representar junto ao Pai.
Maria não pode interceder por nós. Nenhum santo pode interceder por nós, porque não são mediadores. Nenhum pastor. Aliás, isso precisa ser quebrado. A gente acha que a oração de pastor é mais forte. A gente acha que para fazer determinadas coisas eu preciso do pastor. Mas você, como cristão, pela fé em Cristo Jesus, você tem livre acesso a Deus. O pastor não é um sacerdote, como no Antigo Testamento, que faz mediação entre o homem e Deus. A gente precisa desconstruir isso. Maria não pode interceder por nós, nem os santos e nem o pastor pode fazer mediação entre nós e Deus. Tem pastores que estão dominando o rebanho com dureza e dizendo que, lançando maldição sobre as pessoas e falando com as pessoas como se elas só pudessem chegar até Deus por meio deles. Isso é horrível, isso é herético. Por que nós oramos em nome de Jesus quando nós falamos com o Pai? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que intercede por nós, aquele que está à direita de Deus intercede por nós, aquele que verdadeiramente pode nos representar diante de Deus. Gente, presta atenção, um só mediador, um só, não existe nenhum outro, é somente por meio de Jesus Cristo que nós podemos ter acesso ao Pai. Louvado seja Deus por isso. Então você que é salvo em Cristo Jesus, seja consolado por essa verdade. Você tem acesso direto a Deus, a hora que você quiser. Uma vez um amigo meu me chamou para expulsar demônio 2 horas da manhã. Eu acordei assim, assustado. Paulo, vamos expulsar demônio comigo. Falei, cara, você nunca me chamou para um churrasco. Nessa época eu era pastor de jovens. Mas eu fiquei pensando, e pelo que ele vinha falando no caminho, quando a gente estava se direcionando até a casa do rapaz, ele acreditava que ele não podia expulsar o demônio sozinho. Ele precisava de ter um pastor do lado, um líder do lado. Como a gente vê nos filmes, né? O que a gente precisa para expulsar um demônio? Autorização do Vaticano. O que a gente precisa? Não. É o nome poderoso de Jesus, apenas. Lembra daquele homem em Gadara? Que se corta, mora em sepulcros, todo mundo tem medo dele. Ninguém ousa chegar perto desse homem. Tentaram amarrar ele com correntes, ele quebrou as correntes. Mas quando Jesus chegou em Gadara, esse homem saiu correndo e se prostrou diante de Jesus. Gente, esse é o nosso Senhor. Esse é o mediador entre Deus e os homens. Você não precisa do pastor para expulsar demônio. Você não precisa do pastor para orar por você. Isso, eu posso orar por você. Não vou deixar de fazer isso. Mas a sua oração tem diante de Deus o mesmo valor do que a minha. Isso não muda nada. Jesus é o único mediador. A gente precisa dizer isso. E você que acha que é salvo, mas vive na prática do pecado, sem frutos de arrependimento, saiba que o juízo de Deus virá sobre todos os inimigos de Cristo. Jesus se assenta à direita de Deus e diz o texto, até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Aqueles que não creem na obra de Jesus Cristo, eles serão pisados pelo Cristo no final de tudo. Você que sempre tem uma justificativa para continuar vivendo no pecado, saiba que a intercessão de Cristo é pelos pecadores arrependidos que foram salvos. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. Por fim, terceiro e último lugar, o fato de Jesus ter sentado à direita de Deus diz respeito ao seu sacrifício. Eu quero ler o texto de Hebreus capítulo 10, 11 e 12. Hebreus 10, 11 e 12 diz assim:
Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecados, mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí em diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Gente, perceba como o sacrifício de Cristo é superior aos anteriores. Os primeiros sacrifícios, aqueles do Antigo Testamento, de animais, eles eram apenas sombras e símbolos, mas o sacrifício de Cristo é a realidade e a imagem exata das coisas. Os primeiros sacrifícios não tinham poder para expiar pecados, mas Cristo é chamado nos Evangelhos de Cordeiro de Deus que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Os antigos sacrifícios, eles eram oferecidos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Mas o sacrifício de Cristo foi oferecido uma única vez, sendo suficiente. Os antigos sacrifícios eram provisórios, mas o sacrifício de Cristo é definitivo. Os antigos sacrifícios, todos aqueles animais que foram mortos, permaneceram mortos. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Ele vence a morte. E o fato de Jesus ter sentado à direita do Pai significa que o seu sacrifício foi aceito. Ele não precisará morrer outra vez. Ele não precisa oferecer novos sacrifícios. É por isso que ele senta. O John Stott diz isso no livro. É por isso que Jesus assenta à direita de Deus. Porque a obra dele está consumada, está pronta. Ele fez o que era necessário para a salvação dos escolhidos de Deus. Nós estávamos endividados, condenados, mas o Cordeiro foi entregue no nosso lugar, na cruz, e disse: Tetelestai. O que isso significa? Está consumado, está feito, está pago. E a gente fica aí tentando fazer alguma coisa para que Deus nos aceite. Não. Entenda uma coisa. Ninguém será aceito diante de Deus pelo que faz ou pelo que fez. Ninguém será aceito diante de Deus por mérito próprio, mas pelos méritos de Cristo. Agora, mediante a fé na obra de Cristo, a dívida que nos era contrária foi cravada na cruz, liquidada. Os salvos foram substituídos e perdoados quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. A ira de Deus que nós merecemos foi desviada de nós. Não fosse o Cordeiro, não fosse o amor do Pai ao entregar seu Filho por nós, não fosse o sacrifício que nos substituiu, nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos os méritos da nossa salvação pertencem ao Cordeiro. Não há nenhum mérito em nós. Por sua misericórdia, Deus não nos deu o que nós merecíamos, a sua ira. Por sua graça, Deus nos deu o que nós não merecíamos, o perdão. A causa da nossa salvação é a graça de Deus. O meio da nossa salvação é a fé, que também vem de Deus. O mérito da nossa salvação é de Cristo. E a glória da nossa salvação pertence a Deus somente. Não existe nada que eu e você possamos fazer para que sejamos salvos. Mas Cristo fez por nós e em nosso lugar aquilo que nós não éramos capazes de fazer. Hoje nós vimos, através desse sermão, que a posição de Jesus à destra de Deus diz respeito à sua exaltação, à sua intercessão e ao seu sacrifício. E então nós cearemos. Então nós cantaremos: digno é o Cordeiro que foi morto.
A glória é do Cordeiro. A glória é de Jesus Cristo. A glória pertence ao Senhor. Nós vamos cantar essa música. E no momento em que nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e pegar o cálice, pegar o pão, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Nós estaremos ceando logo em seguida.